Mateus, capítulo 16. Cadê o capítulo? Bota na TV, do TV. Conecta o aplicativo e depois bota lá. Muita coisa vai comprar aqui. Dá certo. Eu vou ver aqui. Está aprovado. Vou desenvolver o papel assim. A gente tem um contato de passar isso tudo no programa, mas vai dar tempo não. Certidão anciã, dinheiro, tudo aqui. A paz do Senhor, estamos de volta aqui. Você acabou de ouvir Marcela Gândara, disse que me amava, tá certo? Foi interpretado por Aline Barros, mas você acabou de ouvir na voz da cantora, a compositora desta bela canção. Meus queridos irmãos, nós iremos já atender a mais um pedido de um ouvinte nessa noite, o nosso querido Fernando Firmino, da CS Importados, o nosso querido irmão, bênção de Deus. Mas antes, nós queremos aqui trazer uma nota solidária, tá certo? A nota solidária, a Rádio Maná, tá certo? É uma rádio que nós sempre dizemos que é a rádio do povo de Deus. Sendo a rádio do povo de Deus, ela está aberta para ajudar a todo aquele que precisa. Nós somos uma rádio comercial, mas não perdemos o nosso lado social. O nosso lado social, ele sempre estará, repito, à frente de qualquer outro interesse. Tá certo? Foi nos comunicado e nós estaremos aqui, enquanto necessário for, falando da vaquinha solidária. Eu quero que você preste bem atenção, tá certo, sobre esta vaquinha solidária. Nós vivemos em um tempo de redes sociais, imediatismo, em que muitas pessoas usam redes sociais para enriquecer, pegar fotos, inventar histórias e ganhar dinheiro com problemas alheios. Mas você está ouvindo da voz de um dos apresentadores da Rádio Maná, em tempo real, ao vivo, gravado aqui, tanto pelo YouTube como pelo Instagram, e nós estamos aqui
para ajudar. Foi nos comunicado a necessidade da nossa irmã que mora em Jaboatão, nossa irmã Flávia Vieira Xavier. Eu vou contar a história dela e o porquê da vaquinha solidária, tá certo? Ela nos mandou um resumo da sua história e nós iremos ler para você nesta noite. Ela começa dizendo o seguinte: mesmo estando em tribulação, ela diz: a paz do Senhor a todos. Estou enfrentando um grande desafio. Fui diagnosticada com câncer de pulmão e preciso de um medicamento essencial para o meu tratamento. Infelizmente, ele custa um valor de 19 mil, um valor muito alto para mim. Mas com a sua ajuda posso ter a chance de continuar lutando pela vida. Toda contribuição, por menor que seja, faz a diferença. Se não puder ajudar financeiramente, me ajude em oração, compartilhe esta vaquinha para que mais pessoas possam ver e se unir nessa corrente de solidariedade. Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado. Então, a nossa irmã Flávia Vieira Xavier, nesse momento ela luta pela vida. Infelizmente, a nossa rede de saúde pública, ela não consegue dar a devida assistência de uma medicação que a nossa irmã Flávia precisa, não somente ela. Existem milhares de pessoas nessa hora que estão lutando pela vida. Queríamos poder ajudar todos, mas Deus faz por todos. Foi chegado para nós a nota dessa irmã. E eu quero aqui, em nome da Rádio Maná, em nome de todos os apresentadores, pedir a sua ajuda. Você de perto, você de longe, de outro estado, que escutou a história da nossa irmã, história de luta, de tentativa não, ela já venceu em Cristo e temos fé que ela vai vencer essa enfermidade. Cremos que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória do nome de Deus. Ela está enfrentando uma luta pela vida, precisa ter mensalmente esse valor de 19 mil para que possa estar tendo essa medicação para curar essa doença. Sabemos que o nosso Deus, se Ele quiser, Ele pode ir agora, onde ela está, e sanar sem dinheiro algum. Mas Deus, Ele permite certas situações em nossa vida que não entendemos, mas nós queremos sempre deixar Deus fazer da forma que Ele entende que assim seja melhor. Assim, se Ele permite, é porque tem um propósito. Então eu quero aqui mais uma vez repetir a chave Pix da nossa irmã para você que possa contribuir. Qualquer valor estará ajudando a nossa irmã. A chave Pix dela é o DDD 81. O número do Pix é o 984-22-1293. Repetindo, 81 é o DDD, você de outro estado. O telefone dela é o Pix, tá certo? O 984-22-1293. Se alguém porventura ouviu, tá certo, e não conseguiu anotar, você pode estar entrando no WhatsApp da rádio, você que está ouvindo pelo aplicativo, e solicitar o WhatsApp, que também é o Pix da irmã. Estaremos passando com o maior prazer. Pode ser a qualquer horário, tá certo? Qualquer horário comercial. A Rádio Maná, ela funciona 24 horas, de domingo a domingo. Você também pode estar encontrando o número do Pix da irmã em nossas redes sociais, pois lá está esse encarte e você pode estar conversando, tá certo, com a irmã por esse número, e talvez você que possa ajudar com a contribuição maior e queira conhecer a irmã pessoalmente, você fica à vontade, porque a nossa irmã, ela não tem nenhum problema com isso, tá certo? Então eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração.
vamos fazer a diferença na vida da nossa irmã. É o momento de nós exercermos o nosso cristianismo. E que Deus continue abençoando você, que com certeza nesse momento já está contribuindo com a nossa irmã Flávia, tá certo? Flávia Vieira, não é isso, irmã Jéssica? Flávia Vieira Xavier. Vamos aqui agora, meus irmãos, estar atendendo o nosso querido irmão Fernando com louvor de Oséias de Paula. Ele pede aqui, nosso irmão Fernando, um louvor. Ele está nos ouvindo pelo Instagram e nos vendo, tá certo? Vamos agora atender o pedido do nosso querido irmão e assim que nós retornarmos já estaremos aqui com a entrevista, esse bate-papo sobre Bíblia, vida cristã e teologia com o presbítero Willton Alves. Ele está caladinho aqui, tá certo? Trouxe aqui um bloco de anotação gigantesco, né? E esperamos que o tempo possa ser hábil. Se não dermos para concluir hoje, as portas da Rádio Maná estarão sempre abertas aqui. Vamos de Oséias de Paula, Eu Te Amo. Está me ouvindo direito? A primeira pergunta que me falou do Senhor é com base aonde a igreja inicia. Aí eu vou falar, né? Alguns dizem que tal, alguns que tal. Aí o Senhor vai dizer com base no que o Senhor acredita. O Senhor vai ter 10 minutos para a gente correr. Aí o Senhor vai contar. Talvez ela nem. Se o Senhor não pausar, eu posso ser o meu primo mandou uma pergunta. Minhas perguntas. Por que Deus permite que a pessoa possa assassinar, matar outra? Nesse exato momento existe pessoas no inferno e no céu ou ainda estão esperando o dia final. Mas isso aí é a pergunta de agora. É o que as pessoas mandam. Que tem a ver com a igreja, né? Como seremos julgados por fazermos parte de outra religião? As pessoas que estão na outra vida estão seguindo a sua atuação. Não vai dar para responder isso tudo hoje.
tirar mais perguntas, né? Queria saber porque segue a regra Queria saber porque segue a regra da Assembleia de Deus para ser um diácono. Presbítero, evangelista, vai falar em nome. Estamos de volta. Graças a Deus, estamos agora naquele momento em que muitos esperam o programa Deixa a Bíblia Falar. Hoje, com o entrevistado aqui, o presbítero Wellington Alves, tá certo? Já agradecendo a participação de todos aqui pelo Instagram, pelas redes sociais, vocês que estão ouvindo pelos aplicativos Rádiosnet, Rádio Manaus, obrigado pelo carinho. Obrigado você que vai nos ouvir em um outro momento pelo canal do YouTube. Você que ainda não conhece o nosso canal, é o Rádio.Manaus 2504. Você pesquisa lá no YouTube e você vai nos achar, tá bom? Não é difícil nos achar no YouTube. Rádio.Manaus 2504, só tem a Rádio Manaus. Tem chegado aqui algumas perguntas nessa noite, tá certo? Aqui o nosso querido Almir, tá bom? Almir do IPSEP tem mandado aqui algumas perguntas. Vamos ler aqui rapidinho. Porque Deus permite uma pessoa possa assassinar, matar a outra? Uma pergunta. A segunda pergunta: nesse exato momento existem pessoas no inferno e no céu? Ou ainda estão esperando o juízo final? A segunda pergunta dele. A terceira: como seremos julgados por fazermos parte de outras religiões? A quarta pergunta: as pessoas que estão na outra vida conseguem lembrar da sua passagem na Terra? Perguntas inteligentes e muito intrigantes, tá certo? Até quase que eu erro aqui a palavra, mas saiu. Vamos aqui para a segunda participação do nosso querido amigo Genildo Gás, ali de Jaboatão Velho, tá bom? Paz do Senhor, paz, boa noite, ele coloca aqui. Queria saber porque a regra das Assembleias de Deus, queria saber o porquê que a regra da Assembleia de Deus para ser um diácono, um presbítero e evangelista é falar em línguas. Meus irmãos, estaremos aqui dentro da temática hoje, igreja primitiva e igreja moderna, pontos positivos e pontos negativos, fazendo um contraponto aqui com o nosso presbítero, o Wellington Alves, tá bom? E as perguntas, elas são muito interessantes e com certeza nós não teremos condições de respondê-las hoje, mas daremos aqui uma pincelada, talvez em alguma delas, mas não deixe de participar e de ficar aí nos ouvindo, porque Deus de alguma forma vai falar ao seu coração e você vai obter muitas informações do tema hoje, que é o tema sobre igreja primitiva e a igreja moderna, tá certo? Em outro programa, nós iremos já para o próximo programa, se assim Deus permitir, estarmos respondendo a essas perguntas. Bom, vamos começar aqui para podermos ter um tempo, tá certo? Para o nosso presbítero estar aqui, dando início à sua palavra. Presbítero Wellington, o tema de hoje é muito sugestivo, é um tema muito denso, podemos assim dizer. Falar de igreja não é falar, de qualquer assunto, e sim um assunto que, segundo alguns teólogos, permeiam toda a Escritura, Alguns teólogos, eles chegam a afirmar que a igreja, ela é um projeto de Deus desde a fundação do mundo, Se eu não estou enganado, o doutor Augusto Nicodemos, ele é um dos defensores que Deus idealizou a igreja em um tempo, uma ideia de Deus, Uma ideia de Deus antes mesmo da fundação de todas as coisas. Ele já tinha em sua mente a ideia da igreja. Alguns teólogos afirmam com exatidão o início da igreja, dizendo que ela tem
tem início a partir do momento que Deus ele faz um ato de sacrifício com o cordeiro, ali quando o casal desobedece. Já uma segunda corrente que vai dizer que Deus estabelece a igreja com a descida do decálogo, a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Existe uma terceira linha que vai dizer que a igreja tem início quando Jesus expressa aquela frase tetelestais, está pago na cruz. E já existe a linha mais convencional, não sei se aqui o senhor defende, que a igreja tem início em Atos 2, livro de Atos, capítulo 2, quando o texto do Dr. Lucas diz que todos estavam reunidos, e numa casa, no cenáculo em Jerusalém, e o Espírito desceu e encheu todos, do seu Espírito de Deus, e ali começaram a receber o Espírito, falar em línguas, e depois da pregação de Pedro, a igreja ali inicia-se após a conversão. Bom, eu quero deixar aqui para o senhor livre o microfone para o senhor falar aí sobre a sua posição em relação ao início da igreja primitiva, aonde ela tem início. O nome já diz, mas fica à vontade, presbítero Wilton. Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor a todos, feliz por esse programa abençoado, estar aqui com o nosso amigo e professor, irmão Márcio, para decorrermos esse assunto importante sobre a igreja, falar sobre a igreja como família de Deus, falar sobre a igreja como comunidade e falar da igreja como a igreja universal. Mas antes de iniciar, eu quero ser bem breve, apresentar para vocês esse livro, a Igreja dos Apóstolos, trazendo o conceito e a forma de liderança da igreja primitiva, um livro editado pela CPAD, muito interessante este assunto. Bênção de Deus. Trazer uma visão da igreja, tanto na linha do Antigo Testamento, veterotestamentária, e a visão neotestamentária do Novo Testamento. E também vai trabalhar o conceito, a etimologia da palavra igreja, e trazendo esse diferencial tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E para os ouvintes que nos ouvem, pesquisadores, teólogos, estudiosos da Bíblia Sagrada, você que deseja possuir livros acerca deste assunto, vai ficar abaixo aí o link da livraria Maná. E você também pode ter acesso a livros nesta perspectiva e sobre este assunto, falando sobre a igreja, o início da igreja. Mas, pois bem, o nosso professor Márcio nos traz essa pergunta sobre qual a minha visão da igreja, o início da igreja, onde ela se inicia. Acredito que no Novo Testamento a igreja ela se inicia na morte de Cristo. O senhor defende que ela começa na morte de Cristo, certo? Na morte de Cristo. Então ali na cruz. E não em Atos 2. Não em Atos 2. Certo. Por quê? Porque a igreja, ela se inicia ali porque houve um nascimento. Já no Antigo Testamento, porque a palavra igreja, em grego, ela vem de dois termos, ek, que é chamado, e eclésia, que é para fora. A igreja, ela
é chamada a uma reunião ou uma congregação. No caso seria eclesia, né? Eclesia ou eclésia, né? Eclésia, chamado para Fora. fora. E a igreja, ela é convocada, chamada por Deus para se tornar família de Deus, povo de Deus, quando Jesus ele paga o preço na cruz. Mas já na visão da igreja nascida em Pentecostes, eu acredito que essa visão é uma visão mais voltada ao movimento pentecostal. A visão pentecostalista, principalmente o pentecostalismo clássico, tem essa visão de que a igreja nasce em Atos 2 pela promessa do derramamento do Espírito Santo. Mas a igreja como instituição, ideia de Deus, ela nasce para mim na cruz por esse motivo, porque ela trata de uma ligação corpórea, ou seja, a igreja ela passa a ser família de Deus por meio de Jesus Cristo na sua morte. E a gente só passa a ser filho de Deus por conta da filiação de Jesus Cristo. Então a igreja só pode ser família de Deus na morte de Cristo. Então esta é a visão. Certo. Muito bem. A segunda pergunta aqui para a gente discorrer é bem interessante, né? Bem interessante a sua visão sobre a questão de família, né? A gente falava aqui sobre as diversas possibilidades do estabelecimento de igreja. Existem algumas correntes que entendem que a igreja ela é simplesmente um ajuntamento de pessoas dentro de um prédio, certo? Mas quando a gente vê na construção do Sefer Bereshit, do livro do Gênesis, dos inícios, da genealogia, a gente percebe que Deus ele vai ali estabelecer uma família, e essa família, ela por algum motivo, ela começa com erros, né? E um dos filhos ali, o Abel, ele é morto pelo seu irmão. Interessante que Jesus, ele quando vem, ele vem com o título de filho. O Deus encarnado na pessoa humana, ele vem com o título de filho. Não significa que ele estivesse com um Deus menor, mas debaixo do conceito patriarcal que era aquele que é enviado, ele vem debaixo da mão daquele que o enviou. Deus, ele se enviou como filho, tendo pai. Então, dentro do contexto judaico, usar a expressão filho, ser enviado como filho, era algo honroso. Então, nós percebemos que Jesus, diferente de Abel, o sangue de Abel, ele clamou desde a terra a Deus, né? E Caim se escondeu. E disse que, quando ele aparece, ele diz para Deus que ele não era guarda do seu irmão. E Jesus, quando vai ao madeiro, ele diz: ninguém tem amor maior que esse, dar a vida pelos seus irmãos. E o sangue de Jesus, ele não clamou da terra, ao contrário, ele redimiu a terra, fazendo com que, segundo Pedro diz, segundo o apóstolo Pedro diz, nos fazendo família, nos unindo, né? Derrubando a barreira que havia entre ambos os povos e fazendo que nós nos tornássemos família. E eu corroboro com o seu pensamento quando o senhor disse que a igreja, na verdade, ela é a ideia primária de Deus estabelecida e que de alguma forma foi manchada, e Deus ele corrige por meio de Jesus. Jesus ele vem na figura de um filho que vem trazer a família que estava na diáspora
desgarrada para o aprisco, não é isso? Eu não sei se o senhor vai concordar comigo, e eu queria saber a sua visão de Atos 5, né? Em relação à visão que se tem hoje sobre família. Em Atos 5 vai dizer que eles tinham tudo em comum. Atos 2, né? Atos 2, vamos conferir? Isso. Vamos conferir, melhor conferir, né? Atos 2. Atos 5 já está falando de outro assunto. Atos 2, versículo... Vamos lá. Em Atos, aqui no capítulo 2, vai dizer: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Depois Pedro vai trazer aquela mensagem onde eles se convertem, ainda no capítulo 2, tá certo? E depois, no versículo 41 a seguir, vai ter a fraternidade. Atos 2 e o... Não é isso? 41 em diante. Vai dizer o seguinte: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui fala de família, tá certo? E se der tempo, eu queria que o senhor desse um adendo aqui à pergunta do nosso querido irmão Genildo, auxiliar Genildo, do Jaboatão Velho, que ele pergunta de onde é que vem a regra, com base no conceito de igreja, que para ser obreiro, segundo o conceito das Assembleias de Deus, tem que falar em línguas, tá certo? Se houver tempo, a gente vai voltar nesse assunto. Mas, aqui no capítulo 2, a partir do verso 41, diz que todos tinham tudo em comum. Presbítero Willington já lhe colocando aqui em apuros. O que nós chamamos hoje de igreja, eles continuam perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações e nas almas está havendo temor, e muitas maravilhas continuam acontecendo pela mão dos pastores? Fica à vontade. Meus irmãos, olhem, eu vou até pedir para a nossa irmã Jéssica aqui colocar o nosso irmão Willington aqui. Tem muitos irmãos aqui entrando no Instagram, para que ele possa falar olhando para os irmãos. Isso. Pode virar um pouquinho. Aí, isso. Meus irmãos, a comunhão da igreja, a coinonia da igreja. Isso. A igreja, como eu falei, iniciei, creio que a igreja ela é família de Deus, e que ela nasceu na cruz. A igreja também, ela, no contexto atual, ela se tornou organismo e organizacional, porque a igreja, ela, na atualidade, ela se tornou instituição. Ela se burocratizou, né? Ela se tornou-se uma instituição. Essa instituição, ela precisa ser mantida. Certo. Então, a igreja, ela hoje, como já desde também no tempo dos apóstolos, havia liderança na igreja, mas distribuída de forma diferente da atualidade. Acredito que ao longo da história a igreja ela foi perdendo essa tarefa dela como igreja, onde elas se reuniam e ali ela tinha tudo em comum. A igreja, partir do pão. E a doutrina dos apóstolos ela também foi se perdida por não haver uma perseverança a esse princípio apostólico.
Só aqui, perdão por lhe interromper, por não quebrar seu raciocínio, mas pegando aqui, ênfase na sua fala. O nosso irmão Genildo está ali. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, certo? Isso. Na doutrina dos apóstolos está escrito que só poderia ser um servidor, um obreiro, se ele falasse em línguas estranhas. Não. E porque aqui ele usa o termo Assembleia de Deus, eu não tenho nada contra as Assembleias de Deus, meus irmãos, um abraço, eu amo os irmãos das Assembleias de todos os outros ministérios, mas aqui há uma pergunta, tá certo? E como entrevistador, eu não posso me isentar, não posso aqui colocar um nome fictício. Então, ele fala as Assembleias, mas existem outros ministérios que têm essa doutrina. Então, se as Assembleias de Deus dizem que para ser obreiro tem que falar em línguas, e a igreja primitiva, ela não ensinava isso, muito menos os apóstolos, de onde isso surge? Se é a ideia humana... Isso é um dogma, né? Mas isso faz mal, faz bem, ou não leva a lugar algum? Eu acho que este dogma é um dogma com base em alguns textos do Novo Testamento, inclusive em Atos dos Apóstolos. Acredito que para o meio pentecostal, na linha pentecostal, a igreja da atualidade ela segue esse princípio já de muitos anos. Um obreiro, para ele ser um obreiro, essa é a visão da linha pentecostal, ele precisa ser batizado com o Espírito Santo, e eles pregam a ideia de que a evidência desse batismo é o falar em língua. Essa visão é a visão pentecostal da atualidade. Mas a doutrina dos apóstolos, ele não frisava esse princípio. O princípio era um princípio de escolha ministerial, e não de uma escolha para exercer um ofício. Não era necessariamente ter um talento específico para fazer, sim aquilo que eles sentiam que Deus chamava. O chamado, seria isso? O chamado era dado, primeiro, era convocado, havia uma convocação, a Igreja Apostólica ela convocava o concílio apostólico, e quando ela iria chamar aquele escolhido, tinha algumas regras para que ele fosse escolhido. Ele tinha que ser com base em Atos 6, na escolha dos diáconos. Ele precisava ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo. O senhor chegou num ponto, não sei se eu posso me interromper aqui, muito interessante. Não seria um erro de interpretação esse texto de Atos capítulo 6, né? Sobre as escolhas dos diáconos, né? Ali o texto vai dizer Ser cheio do Espírito Santo. Que eles deveriam ser cheios, né? Do Espírito Santo, boa reputação. Tem o texto aqui, no verso 2, diz o seguinte, eu vou ler o primeiro versículo para ficar melhor, para a gente entender. Ora, naqueles dias, capítulo 6, versículo 1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Bom, para deixar bem claro, a função do diácono, tá certo? Que é a mesma função do doulos, do grego, que é o serviço, é o servo sem salário. Era cuidar de quem? Da viúva, do órfão e necessitado, correto? Isso. Então aqui estava uma multidão, naquele período eram muitos pobres se agregando à chamada família de Deus, que a gente conhece como igreja. Então, logo, por consequência, teria que aumentar quem? Os diáconos.
E o verso 2 vai dizer o seguinte: e os 12, convocando a multidão de discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra. Aqui se trata dos presbíteros, assim como o Senhor, que cuida, que exercita a meditação da palavra. Ele diz aqui: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Servir a mesa não é a ceia, como se prega hoje, era levar os alimentos e utensílios necessários às casas, certo? Para ficar bem claro. No versículo 13 ele vai dizer aqui: escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importante negócio. A expressão cheios do Espírito Santo, talvez aqui, como eu fiz a pergunta e vou retornar a fazer, na minha visão, ela é mal interpretada por muitos teólogos para defender a tese que um cristão só é batizado no Espírito quando ele fala em línguas. No meio pentecostal se dizem que aquele que fala em língua, esse é batizado no Espírito Santo. Mas a Bíblia diz diferente, que todo aquele que recebe a Cristo, ele é imergido no Espírito. Ou seja, todo cristão convertido, ele é batizado no Espírito Santo. E o termo aqui no grego, cheios do Espírito, não é cheios de línguas. A língua aqui é um dom e não o batismo. Aqui seria homens de testemunho público. Então, com base nessa minha fala, o senhor acredita que essa pregação que é colocada para os membros, que o batismo com o Espírito Santo é evidência em falar em línguas, que um obreiro só pode ser obreiro e servir na casa de Deus se falar em línguas, isso não é pentecostal, mas isso não é malévolo, isso não prejudica? Na minha visão, esse Atos 6 é relacionado a uma escolha para ser um obreiro. E os requisitos de Atos 6, o primeiro requisito é o testemunho, né? Testemunho. Mas esse outro requisito, sobre estar cheio do Espírito Santo, é algo condicional. É algo que está cheio ali, está relacionado à plenitude do Espírito. E essa plenitude é relacionada ao fruto do Espírito. Isso. E esse fruto relacionado ao testemunho, como o senhor falou, bem claro. Só que na linha pentecostal está cheio do Espírito. E o batismo, receber esse batismo do Espírito Santo, como eu falei, na linha pentecostal, é as evidências desse batismo, é o falar em língua. Existem alguns textos no Novo Testamento, não em Atos 2 precisamente, porque sabemos que Atos 2, o falar em língua que houve a ação sobrenatural do Espírito Santo, a palavra ali é xenolalia, não, glossolalia, que era uma palavra idiomática. Ali houve aquele falar em língua de forma idiomática, mas existem outros textos que mostram que não foi mais a fala idiomática, mas uma língua espiritual. Por exemplo, Atos 10, a Bíblia fala quando Pedro está na casa de Cornélio. Pedro é enviado por Deus a ir à casa de Cornélio. E ali Pedro, por ser judeu, ele não queria, porque Cornélio era gentil, mas diante da revelação de Deus,
Pedro vai lá na casa de Cornélio. Cornélio era um homem de obras, a Bíblia diz. Ele fazia caridade, porém ele ainda não era salvo na pessoa de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Pedro vai lá, Pedro batiza Cornélio diante da diretriz, da revelação. A Bíblia diz que ao orar ele recebe o Espírito Santo. Eles falam em línguas. Isso, vamos agora só, eu não vou cortar a sua linha, eu quero pegar esse texto que o senhor falou, certo? No caso existe... Atos 10:46. 10:46. Aí vamos agora, antes mesmo de Pentecostes, em João capítulo 20, tá certo? João capítulo 20, verso 19, e você pode anotar até o capítulo 20, verso 19 ao 23, se eu confere, você que está na live aí pode conferir, porque assim, como o nosso querido amigo perguntou aqui, e a gente está se prendendo um pouco nesse tema, tá certo? Mas a gente vai aqui tentar avançar. Os pentecostais defendem que o batismo, o recebimento do Espírito é o falar em línguas, certo? Que eles falaram em línguas em atos espirituais e também, eu acredito que em línguas idiomáticas, uma capacitação para a evangelização da época, do seu tempo, até porque... Essa é a finalidade do batismo. Então, essa visão, que é a finalidade do batismo, e é justamente essa, para a proclamação do Evangelho. Não é isso? Isso. O senhor concorda comigo? Isso. Então, dentro dessa linha, seria até meio que estranho dizer o que Jesus disse aqui em João 20, verso 19, porque assim, nós entendemos que, eu acredito que ali eles falaram em línguas espirituais e idiomáticas, porque o mundo antigo, naquele período ali, cerca do ano 34 para o 33, até o ano 325, quando começa o Concílio de Nicéia, cerca de 7% da população, no máximo, era alfabetizada, ou seja, conhecia alguma coisa de leitura. Então, imagina só agora esses discípulos tendo que sair pelo mundo e evangelizando, né? Então Jesus aqui, já em João 20, antes mesmo da sua crucifixão e ressurreição e ascensão, ele disse o seguinte: nesse dia que era o primeiro da semana, à tarde, trancadas as portas da casa onde se achavam os discípulos, por medo que tinham dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Tá certo? João 20 aqui. Primeiro dia da semana, à tarde, trancadas as portas. Dito isso, mostrou-lhe as mãos, no caso aqui, depois da crucificação. Tá certo? Só corrigindo. Depois da crucificação, Jesus aparece, as portas trancadas, João capítulo 20, verso 19. E no versículo 20 ele diz o seguinte: visto isso, mostrou-lhes as mãos e o lado aos discípulos, e eles alegraram-se muito ao verem o Senhor. Jesus de novo disse-lhes, Pai seja convosco. Pai seja convosco. Como o Pai me enviou a mim, assim eu envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o que? O Espírito Santo. Então, se receber o Espírito Santo é falar em línguas, Esse aí não fala em língua. então aqui ou não é o Espírito Santo, Na linha pentecostal, esse aí não fala em língua. não é o falar em línguas, né? Então é um Esse é o pouco batismo chamado como batismo do novo nascimento. do novo nascimento. A problemática A aí é expressão que aí é a mesma expressão de Gênesis, quando Deus sopra na criação, na criação, porque o homem sem Deus estava longe de Deus por meio do pecado, e Jesus aí traz aí um novo nascimento, soprando o espírito de vida, trazendo o espírito solto ali,
Era o próprio Espírito Santo agindo no novo nascimento. Tá certo. Então, para a gente encerrar esse bloco aqui, o senhor concorda que, na verdade, a questão do falar em línguas não tem base alguma bíblica, que o falar em línguas, ou seja, para que o obreiro possa exercer um cargo ministerial, ele tem que falar em línguas. Isso não é bíblico, isso é um dogma. Isso é um dogma. Isso é um dogma. Outra coisa, a questão do ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. Eu posso ser cheio do Espírito e nunca falar em línguas, até porque Jesus, ele disse aos discípulos: recebei o Espírito Santo. E eles saíram e começaram a curar em nome de Jesus, expulsar demônio, e disseram até que via Satanás cair como raio. Não falou uma língua, né? Jesus é o próprio Espírito Santo encarnado e nunca falou em línguas, né? Então, encerrando esse bloco, acredito que a gente mais ou menos que tem uma mesma linha, né? Tem a mesma linha. Agora, tratando-se dessa pergunta que o irmão falou, fique à vontade para discordar. Falando dessa pergunta que o irmão falou sobre o princípio exercido, inserido pela igreja pentecostal por minha assembleia, eu vou trazer o contexto das assembleias. Né? Esse conceito é tirado porque ela é uma igreja que traz essa visão pentecostal. Ela não é tradicional, ela é uma visão pentecostal. E ela traz essa visão de que a pessoa é identificada, que ela é batizada no Espírito. Pode deixar claro a visão pentecostal. É uma visão teológica. Não tem nada a ver com salvação. Nada a ver com salvação, a visão teológica. Ele traz essa visão com base em alguns textos do Novo Testamento. Assim como outras linhas vão ter também suas bases. bases. Tradicional, a linha sensacionalista. Vão dizer que não tem nada, não se fala mais em língua, que cessou os dons espirituais. Então, isso são vertentes teológicas. E se a gente for tentar adentrar hoje... Se o irmão ele faz parte dessa vertente teológica, assembleia, que ela tem essa vertente pentecostal, é preciso ele está inserido, ou ele procurar um local que ele não concorde com essa vertente. Que se ele vai se adaptar. Ele vai se adaptar. Que todas vão ter ali base, textos para... Eles vão trazer a sua base e eles vão ser precisos nessa base, nesse segmento, até porque é um segmento que não começou agora. Então isso já surgiu ao longo da história e não se pode mais remover essa linha teológica. Eles falam os marcos, né? Esses marcos. Os marcos. Porque essa evidência acontece, para eles essa evidência acontece, ainda continua acontecendo, essa evidência, então não se pode remover esses fatos, que ele diz que são fatos. O texto base que eles citam, como o batismo e a evidência do batismo fala em língua, não está em Atos 2, está em Atos, como eu falei, Atos 10, versículo 46, porque ouviram falar em línguas e magnificavam a Deus. Atos capítulo 19, versículo 6 também, quando Paulo está em Éfeso, e quando Paulo chega em Éfeso, a Bíblia diz no versículo 6, e pondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizava. Então esses dois termos, esses dois textos, dá-se a entender que não era uma língua idiomática. No caso, o senhor não compreende que, em alguns casos do Novo Testamento, existiam pessoas que, além de receber a salvação, recebiam o dom de falar do Espírito. Então, o problema está aí, né? Que algumas pessoas não entendem que existem casos, por exemplo,
com as questões de batismo, para a gente encerrar esse bloco e só aqui o senhor falar rapidamente alguns casos como batismo. Você vai ver batismo no Novo Testamento por imersão, por efusão, entendeu? Por aspersão, efusão e imersão e tantos outros. Então não existe uma regra. Não existe uma regra. O que existe é a atitude pública. Da mesma forma que alguns que se convertiam não recebiam nenhum dom, até porque nem todos têm o dom da palavra, o dom da ciência, o dom ministerial. Então, nem todos falam em línguas, mas existiam alguns que, a partir, assim como Cornélio, já receberam a salvação e um dom, né? Com revestimento e até mesmo um chamamento imediato, né? Então seria mais ou menos isso. Então, só pegando aqui o gancho, para a gente encerrar hoje, infelizmente o tempo foi embora e as perguntas estão chegando aqui, eu quero agradecer a você que está na live, o presbítero Willton aqui, a gente tentando extrair o máximo dele, mas ele vai estar aqui conosco, né? Se assim for possível, para a gente estar tratando mais um pouco a fundo sobre o assunto Igreja Primitiva e Igreja Atual. Presbítero Willton, fique à vontade para responder o seguinte. O texto de Atos, capítulo 2, tá certo? Atos 2 aqui, deixa eu só conferir, para a gente não estar citando aqui nada que não esteja certinho, tá bom? Atos 2, ele vai dizer o seguinte: antes de Matias ser escolhido, Jesus vai ascender aos céus. Atos capítulo 2, vamos lá. Depois de Pedro ter falado à multidão, no capítulo 2, sobre a fraternidade, tá bom? Para a gente encerrar aqui. Esse texto, ele é muito interessante e ele é muito forte quando ele diz o seguinte: de sorte que foram batizados, e ele vai seguir. No verso 42, ele vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor. O senhor vê com bons olhos a prática de locais que levam o nome de igreja? E a segunda pergunta, eu vou dar aqui só para ficar melhor. Existem movimentos que você chega lá, que eles começam a dizer que o enfermo, pessoa que tem uma enfermidade, ela está possessa por um demônio, e que se ela não levar aquele dinheiro do saquetel ou da campanha, ela não prospera. Que se você tem que determinar sobre a sua vida, que se você não faz parte daquela localidade ali, você não tem a salvação. Essas igrejas, ou seja, esses locais podem usar o nome de igreja, elas estão enquadradas dentro da sua visão, dentro do texto de Atos 2, 41 a seguir. Dentro do texto de Atos 2 e dessa atualidade, há uma mutilação na igreja. A igreja está mutilada por vários motivos. Na doutrina, como a gente iniciou. Isso. Na doutrina. Na visão dela como igreja. A igreja ela perdeu o sentido de igreja. A perspectiva, a proposta, o rumo dela como igreja. E ela está mais para um lado, ela está pendendo para um lado da apostasia. Ela não está carregando mais o propósito dela como igreja.
Que é ser família. É ser família de Deus, que é ajuntamento, Comunhão. comunhão. O senhor colocou bem, frisou bem aí sobre esses segmentos que se denominam igreja. Que mancham a imagem de quem é a igreja. Não chamada a imagem de quem é igreja. E tem outros segmentos também, que é os desigrejados. Que não são nem lá e nem cá. Não são nem lá nem cá. Ele não tem um local, porque a igreja é um ajuntamento Do do corpo. corpo. Ele não tem um local para adorar, congregar, Unir. Comunhão. Né? Coinonia. coinonia. Ele não tem. E assim, vendo a igreja na atualidade, se percebe que ela está perdida. Porque o propósito de Cristo em chamar os seus filhos para a comunhão, é esse o propósito de Cristo. A morte de Cristo é isto, como a gente falou inicialmente. A igreja hoje ela virou uma empresa, uma instituição, Banco de negócio. banco de negócio. Ela virou Um trampolim, um palanque de oportunidade. isso. Tenho essa visão de que a igreja na atualidade ela não é, ela só tem um nome de igreja. Como Jesus fala lá, a igreja, E né? aparece que está viva, mas está morta. A igreja. Ela tem um nome de igreja, porém ela está fora dessa realidade. Igreja de Laodiceia. Isso. Nós não vamos entrar nesse tema, presbítero Wilton, mas a gente poderia voltar aqui outro dia, até porque existe uma linha escatológica que diz que as 7 igrejas do Apocalipse são 7 eras da igreja, né? Terminando em Filadélfia, que é a igreja que disse: rica sou, de tudo tenho, nada preciso, e Jesus diz: aconselho-te que compre em mim colírio, para que vejas, roupas, para que cubra a tua nudez, porque tu és pobre, nu, miserável, né? Então, eu quero agradecer, tá certo? Amém. Agradecer, o tempo é muito curto. Já peço desculpas aqui por ter interrompido, né, o raciocínio devido ao tempo, né? Mas já convidando aqui, é bom que tem testemunhas aqui, oculares, assim como teve na ressurreição de Jesus, né? E que o Senhor está aqui, né? E eu vou lhe perguntar ao vivo, né? Melhor assim, para um próximo programa. A gente vai agendar, claro, que o senhor tem as suas ocupações, é um obreiro da casa de Deus, tem família, é um homem de responsabilidade, mas já lançando o convite para a gente estar aqui trabalhando o tema igreja a partir, tá certo, desse ponto. Até que ponto esses movimentos que levam o nome de igreja podem corromper aqueles que poderiam entrar na fé. Com base no texto que Jesus diz aos fariseus: malditos vocês são, porque fecham a porta aos pequeninos, porque não entram nem deixam entrar. Fazei deles 2 vezes filhos do inferno. Rodeiam a terra para fazer um prosélyto, e depois de terem feito, fazer eles 2 vezes filhos do inferno. Então eu vou deixar aqui, tá certo, o convite para a gente estar aqui voltando em outra oportunidade e estar dando continuidade. Até que ponto essas pseudos igrejas corrompem os bons costumes e o nome de igreja e família de Deus. Professor, meu amigo, olha, e voltando um pouco, é bom entendermos que aqui é um conceito que a gente está falando, é um conceito bíblico. Isso. A gente não está trazendo um conceito teológico. Bem simples, né? A linha teológica é o que a Bíblia ela nos afirma. A gente não está batendo em religião, em conversa. Não, jamais. Nada. Aqui é um conceito bíblico de igreja.
Igreja tirado do mundo para fora. Igreja, Jesus, quando chamou a gente para ser igreja, quando ele nos redimiu como igreja, foi para isso, para sermos corpo unificado, corpo de Cristo. Então, biblicamente, essa é a visão da igreja. Ela é corpo de Cristo. Somos irmãos de Jesus pela fé. E através do sacrifício de Cristo, unirmos nesse corpo. Temos coinonia deste corpo. Então, a igreja não pode ser qualquer um que diz que é igreja. Essa igreja, eu sou igreja. Não, igreja é quando estamos ligados no corpo de Cristo. Nesta comunhão. Firmado em Cristo. Ligados em Cristo. Somos igreja. Partindo para outro pressuposto teológico, visões teológicas. Cada denominação terá sua visão teológica. Deixando bem claro para os irmãos que nos acompanham, que faz parte das suas denominações, dos seus segmentos doutrinário, teológico, entendendo eles que a visão aqui é mostrar a visão da igreja de forma bíblica, que a Bíblia ela nos propõe, deixando bem claro. Amém a todos. Amém. Deus abençoe o presbítero Wilton, hoje conosco no programa Deixa a Bíblia Falar. Você está ouvindo esse programa na Rádio Maná, a Rádio do Povo de Deus. Juntamente conosco ali está nos bastidores, a irmã Jéssica Cristina hoje ficou no óleo, tá certo? Que nem sardinha de lata, como diz o popular, mas ela está ali cheia, meus irmãos, do Espírito, tá certo? Isso que é bom, a alegria de Deus é a nossa força, o Senhor é bom. Agradecendo mais uma vez o presbítero Wilton por aceitar o convite, vir para esse bate-papo, repito, um bate-papo construtivo sobre vida cristã, Bíblia e teologia. Foi uma bênção de Deus. Em próximos programas estaremos aqui novamente com ele para esclarecermos outros temas, como falamos, e já agradecer você que mandou aqui suas perguntas. E não foi possível devido ao tempo, mas estaremos sim retornando com outro programa, com a entrevista, tá certo? Então, continua conosco na programação da Rádio Maná. Estamos agora encerrando mais um programa Deixa a Bíblia Falar, agradecendo a sua audiência, você que esteve conosco aqui na live até agora. Deus abençoe a sua vida, você que está acompanhando pelos aplicativos Rádiosnet, Rádio Maná, e você que está pelo YouTube, que vai nos ver depois em algum momento, obrigado pela sua audiência e vai seguindo as nossas redes sociais para você ter conteúdos como esse, em nome de Jesus. Obrigado a todos, que Deus em Cristo continue nos abençoando e até logo, valeu!